Quando saiu a ordem do rei da Pérsia autorizando a aniquilação dos judeus, Mordecai, também outra história de Esther, Mordecai se cobriu de pano de saco e clamou com grande amargo clamor, com dor no coração. Os outros judeus mostraram sua angústia com o mesmo sinal de luto, em Esther 4, 1 e 3. Esse sinal, às vezes, acompanhava a mensagem triste de profetas, que está lá em Apocalipse 3 e 6 também. Segunda evidência de humildade. Você pegou, Reginaldo? Aqui. Você pegou. A segunda evidência é a evidência de humildade. Vejam bem, a primeira evidência foi então tristeza e lamentação. A segunda evidência de humildade, especialmente de um suplicante, Salmo 38, 10 e 11. Ezequias e outros líderes de Judá se vestiram de pano de saco quando este entrou na presença de Deus para pedir livramento da ameaça da Síria. Quando o povo da Síria estava prestes a atacar o povo judeu, o povo de Israel, eles se vestiram, se humilharam na presença do Senhor. Então, se vestiram das suas vestes, se humilharam. Ben-Hadad e seus soldados se vestiram de pano de saco e pediram a clemência do rei Acabe de Israel. Está lá em 1 Reis 20, 31 e 32. Daniel disse: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Então, esta é uma evidência de humildade. 3 pontos: tristeza, lamentação, humildade e demonstração. O terceiro ponto é demonstração de arrependimento. Mateus 11, 21, Lucas 10 e 13. Os ninivitas ouviram a advertência do profeta de Deus e se converteram. Quando Jonas foi enviado para Nínive, que ele se desviou e foi para Tarsis, mas quando Deus tinha um plano naquela cidade. Se nós não fizermos, irmãos, não tem jeito, nós vamos fazer. De qualquer jeito. Eu estava vendo, eu gosto muito de procurar assim, mensagens no YouTube e tal, e estava vendo essa semana não uma estatística, mas um vídeo falando sobre quem é a igreja, quem é a igreja. Então a igreja somos nós somos a igreja. E no final desse vídeo que ele dá as estatísticas falando que só no estado de Nova York 97% da população nova-iorquina conhece a Deus, mas não tem uma intimidade com Deus. 256 milhões de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá não conhecem a Deus e nunca ouviram falar de Deus. Então, às vezes a gente acha que não tem mais aonde pregar. Tem muita gente para falar, tem muita gente para fazermos a obra. 9,6 milhões, 6,9, uma coisa assim, eu me pego a memória agora, da população mundial não conhece a Deus, não tem nenhum contato, nunca ouviu falar de Jesus, nunca, não tem conhecimento nenhum. Então tem muito campo para fazermos trabalho. Por isso que Deus fala: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Vamos hoje estar refazendo o nosso concerto com Deus e levando a palavra de Deus, que é para isso que nós somos chamados. E começa com o quê? Com arrependimento, para que Deus nos perdoe, para que o concerto seja feito na nossa vida e nós saibamos que façamos a palavra, façamos a obra de Deus. Demonstração de arrependimento. Depois do cativeiro babilônico, os filhos de Israel jejuaram, trouxeram terra sobre si e vestiram-se de pano de saco. Quando chegaram a confessar seus pecados diante do Senhor, Neemias 9, 1 e 4, se trata nessa lição. Na aliança de Cristo não achamos ordem exigida para esse tipo de uso. Não temos nenhuma ordem que exige que nós façamos isso. Mas ainda devemos mostrar mudanças no nosso comportamento como pessoas transformadas pela palavra do Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Isaías advertiu aos israelitas do perigo de usar atos externos. Veja, o perigo está aqui, irmãos. Isaías advertiu ao povo do perigo de usar atos externos insinceramente, algo só externo, algo que não estivesse no coração. Então, irmãos,
nós vestirmos de pano de saco não está eu pegar minha camisa e rasgar e fazer como Davi fez, e se despir e ficou totalmente nu. Não é isso, não é nada externo. Deus não quer nada externo. Quando ouvimos alguém falar, por exemplo, aqui que Deus, às vezes há contradições nisso, porque às vezes o pregador fala, não, Deus quer só o coração, mas o coração é a fonte aonde tudo vai sair. Se nós planejarmos no nosso coração algo mal, nós podemos mascarar o nosso exterior, nós podemos maquiar o nosso exterior. Mas por isso que Deus se importa com o nosso coração, porque é da onde sai tudo. Na verdade, quando Davi fez aquilo, não foi simplesmente um ato exterior que ele fez para poder conseguir uma média com Deus. Ele fez o que estava dentro do interior dele. No interior dele ele estava sentindo uma pessoa... É o que nós vimos aqui. Miserável. Primeiro, ele sentiu muita tristeza e lamentava. Entendeu? Depois, ele queria demonstrar a sua humilhação. Porque, vejam bem, hoje, por exemplo, para nós, aqui, se nós ficarmos nus na rua, é humilhação para nós. Mas não é dessa humilhação que Deus precisa. Talvez naquele tempo também, porque era costume, né, do povo. Também. E Jesus ainda não tinha vindo. Sim. Não é verdade? Sim, sim. Então, ele queria se humilhar. Se humilhando, ele queria demonstrar na sua humilhação um ato de arrependimento. Por isso que ele rasgou as suas vestes. Não que Davi fez aquilo exteriormente. O seu coração estava muito triste e lamentava muito. O que nós aprendemos também com relação a arrependimento, que arrependimento é você reconhecer que você errou e você mudar de direção. E foi o que ele fez, não foi? Porque ele rasgou as vestes, ele se arrependeu, demonstrou para o povo, mas ele mudou a direção. Ele deixou de fazer aquele pecado. Exatamente. E continuou a vida dele servindo a Deus. Então, esse é o ponto. Quando nos arrependermos, devemos nos arrepender e mudar a nossa direção. É aquilo que eu falei no início, irmãos. Deus não quer que nós ficamos com as nossas vestes remendadas. Se nós rasgamos as nossas vestes, não é para usar mais. Se nós rasgamos aquelas vestes para nos vestir de pano de saco, demonstrar a nossa humilhação, é para nós não voltarmos a remendar as roupas e usar novamente. É para nós jogarmos aquela roupa no lixo. Porque ninguém gosta de andar com uma roupa remendada, não é verdade? Ninguém gosta de costurar uma calça que rasgou e andar todo remendado. Então, é isso que Deus quer de nós, mudança de atitude. Arrependimento significa mudança de atitude. Você reconhecer o seu erro e mudar de direção. Amém? A verdadeira conversão precisa ser acompanhada de frutos do arrependimento. Está lá em Isaías 58, 1, 10, Mateus 3 e 8. Então, tivemos, irmãos, aqui uma ideia porque que o povo se vestia com esse tipo de vestimenta. Era para demonstrar arrependimento, para demonstrar humildade e arrependimento. Assim devemos fazer. E devia ser uma coisa muito sofrida, né? Porque aquele pano de estopa ali... Exatamente. Jogavam cinza também, né? Cinza, jogavam cinza sobre os corpos, porque a cinza era algo que já tinha sido exterminado. Eu não pesquisei sobre a cinza, sobre isso, mas uma hora eu vou poder explicar também sobre isso. Eles jogavam cinza no corpo ou terra. Pegavam terra e se sujavam, se jogavam bastante terra. Porque, na verdade, era uma demonstração de que nós não somos nada. Nós somos pó, cinza e não temos nada, não carregamos nada. Nossa roupa não é nada. Então, se nós entendemos essa sequência de coisas, nós vamos saber que Deus é quem vive em nós. Se não for a misericórdia de Deus, irmãos, não tem como. Se nós formos deixar o nosso interior, o nosso homem, a nossa verdadeira, o nosso verdadeiro interior, o nosso homem velho, se nós deixarmos atuar, nós vamos viver brigando, discutindo. Eu falo isso, irmãos, por causa de mim, porque eu sei que se for deixar